Na hora, esperar o pessoal logar primeiro, né? Vamos dar uns 10 minutinhos ali. Tá bem. E como é que tá as coisas, Marlos? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Que ótimo, graças a Deus. Uhum. E, Essa e aquele semana eu conta... estive, essa semana eu estive em São Paulo com a turma lá do Doutor Consulta. Semana que vem a gente dá um pulo lá no Enrade lá para dar um oi para Assim, vocês. quando você passar aqui em São Paulo, avisa. Aviso sim. Boa. Vou Voltamos com só mudar com minha a configuração turma. de som aqui, que o meu áudio ele tá saindo no computador. Eu vou só mudar aqui pro fone, tá? Tá, beleza. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. David, Lucilene, o Marcos aí Valeu, acabou de mestre. entrar. Isso aí, Uri. Urizão chegando Ô, aí. Tem até o Baleia aqui que entrou agora. É baleia ou é golfinho? Eu tô precisando de óculos. Acho que Marcão, golfinho, tudo né? bem? Boa noite, seu Fala, fala, Marcos. É pessoal, o boa noite. Tubarão, Ah, é o tubarão, aí sim. é o Júnior. Ô, Johnny, beleza? Beleza, cara? Bom demais. Obrigado por ter comparecido, chefe. Estamos aí sempre. Silva Leni, chegando aí. Coisa boa. Deixa eu chamar a turma aqui. Ah, desculpem aí a iluminação aqui que não tá 100%. Tranquilo, Dani. Dá para te ver direitinho. Tá Ah, perfeito. parecendo, tá parecendo um vlogger de verdade do YouTube. Ixi, eu tava tentando não aparecer, mas não deu certo, né? Faz parte. Ô, Eduardo, Pode falar. a aula tem quantos minutos mais ou menos? Pra gente, Eu, só para eu colocar o voluntário lá na máquina. acho que em uma hora a gente consegue fazer a parte teórica com tranquilidade. Aí a parte prática daqui uma hora, então. Isso, daí a gente consegue fazer a parte prática até mostrar todas as programações e a gente deixa rolar no máximo uma lá, só para mostrar mesmo o pós-processamento depois. Você acha uma multi e uma single voxel, que a multi acho que é o pessoal tem mais dificuldade de fazer pós-processamento, né? É. Eu tive a infelicidade de ouvir o médico falar que a gente não sabe fazer Nossa. planejamento de single vox e nem multivox. Aí eu falei assim, não, pô, então, peraí, se a gente não sabe, vamos aprender. Então, eu vou chamar o cara que sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, vamos colocar ele, vamos fazer uma aula, a gente faz essa aula teórica e depois a gente faz uma aula prática mostrando como é o planejamento. Hum, Então, eu acho que esse é o momento perfeito para a gente dizer, poxa, a gente está aprendendo agora e não ouvir mais que o não, com time. certeza. Não, com certeza. Esse apontamento foi em algumas unidades específicas, com algum médico específico, ou tem. Ah, Sem tem, expor o médico, mas só para. mas tem uma unidade, tem as duas unidades específicas, mas a gente preferiu levar isso para todo esse conhecimento para todo mundo, né? Não, com Então, certeza. que realmente até eu quero aprender, eu estou aqui para poder aprender também. Então, a Imagina. gente a gente aprende todos os dias, né, mestre? Ninguém nasceu sabendo e a gente tem que ir ganhando ali experiência todos os dias. Sim, sim. Uma dúvida, Marcos. Nas outras unidades, tirando HC, que é referência, né? Nos demais, tem protocolo bem definido já das espectros? Tipo, paciente sem lesão, onde é que marca? Paciente com lesão, se eles gostam de fazer somente single voxel, se é só na Não, lesão, se é só. não tem protocolo definido. Normalmente a gente chama o médico para ele orientar onde que ele quer que seja
colocar do voxel, se ele prefere single voxel ou multivoxel, né? Mas Perfeito. normalmente a gente pede uma orientação para o radiologista, né? Não, Então, perfeito. Com essa aula montada, a gente pode até deixar essa parte teórica para levar para esses serviços. Já tem aqui um protocolinho que se estende bem para paciente sem lesão, dá para usar hum, para a maioria dos casos. Paciente com Oda, lesão também, a gente faz 4 modelos aí que a gente consegue incluir toda a lesão, tanto com a single voxel quanto fazendo uma multivoxel. Ele trocou o carro dele. trocou? Pegou qual? Ficou com ele 2 anos e meio. Aí, Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Marlos. Tudo bem? Só me confirmam, por favor, Marlos, quantas horas vamos ter de treinamento total? 1 hora e 20 minutos, Eduardo? Não Isso, gasta tudo uma isso, hora e não? 20, uma hora e meia, dependendo de como for lá no voluntário e das dúvidas que surgem aí do pessoal. Perfeito, obrigado, gente. De nada. E a gente está gravando, né? Essa é uma aula importante, porque se por um acaso a gente precisar rever algum conceito em outro momento, já, é, a gente já utiliza. Daí a gente pode começar, Eduardo, às 25 exatamente, tá? Daqui Perfeito, 1 minutinho. perfeito. Pessoal, durante a aula, fiquem à vontade para interromper, corrigir alguma coisa. Sei que tem uma galera aí que tem bastante experiência, então fiquem à vontade. Se eu estiver falando rápido demais, também podem falar aí, tá bom? Boa. Poxa, eu tô feliz demais aqui, gente. Ó, o tanto de gente que trabalha com ressonância, é experiente, muito experiente, está aqui participando, está aqui aprendendo. Isso é fantástico. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Espero que a gente tenha um excelente aprendizado aqui com o Eduardo, que é uma referência para mim. Às vezes eu Imagina. tenho dúvida, eu pergunto para o Eduardo. A gente sempre tem dúvidas, né? Então, o Eduardo é uma referência para nós aí no Brasil inteiro. A gente tá aí para se ajudar também. A gente está sempre aprendendo, né, Marlos? Isso aí, mestre. Então, você acha? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, no 3 então, chefe. 1, 2, 3, vamos lá. Boa noite, pessoal. Me chamo Eduardo, sou, tecnólogo, operador aqui em São Paulo. Trabalho aí com o Marlos já há um tempinho. A gente entrou em alguns projetos novos aqui em São Paulo, mas já se conhece há mais tempo. Ele me pediu para fazer uma aulinha aí sobre espectroscopia. Vou pegar pouco na parte teórica, vou tentar falar mais da parte prática mesmo, do dia a dia, as programações, que a gente espera ver nos resultados, tá bem? E fiquem à vontade aí para interromper a qualquer momento, qualquer dúvida que tiverem, podem falar, tá bom? O que consiste no exame de espectroscopia? É um exame que, diferente da imagem por ressonância magnética, a gente vai estar avaliando a composição Um química vídeo do dos cara tecidos. mostrava. Pode só mutar aqui o microfone do colega? Já tô mutando aqui. Ah, Deixa beleza, comigo. obrigado. Então, Não, na ressonância magnética já é um exame que nos fornece bastante informação na imagem por ressonância magnética. A espectroscopia nos dá uma visão além disso. A gente consegue passar de uma imagem onde a gente tem ali informações básicas da composição química para uma imagem detalhada da química das estruturas. A gente não consegue avaliar toda a composição química, mas a gente consegue ter uma relação entre uma maior população de uma molécula em relação a outra, tá bem? E ela serve geralmente como um complemento à imagem de ressonância. Existem aparelhos que fazem somente espectroscopia, mas isso não é nosso de rotina clínica, tá bem? Então, quando a gente fala de espectroscopia clínica, ela é sempre complementar à imagem por ressonância. Marlos, o texto acho que está cortando um pouquinho. Para você está aparecendo todo o slide ou o chat está cortando aqui o texto? Não, tá dando para ver tudo. Quer dizer, Perfeito. a página branca, tá tudo certo. Contexto, né? Sim, o texto tá dando para ver direitinho. Perfeito, obrigado. É, Então, voltando, desculpa aí eu interromper, pessoal. Quando então a imagem de ressonância já não é suficiente, a gente parte para esse complemento que é a espectroscopia.
as técnicas utilizadas para espectroscopia, elas são sempre relacionadas ao local onde a gente está fazendo a análise. Elas podem ser STEAM ou PRESS, são a técnica de estimular unicamente um voxel ou fazer uma leitura na direção de fase, de frequência e onde se cruzam essas linhas. A gente faz a leitura, que é o caso do PRESS, que é a mais utilizada hoje em dia, e elas variam entre single voxel e multivoxel, tempo eco curto ou longo, a gente consegue variar tempo eco, tudo isso vai influenciar no resultado da nossa espectroscopia. Os picos que a gente lê ali na espectroscopia, que acho que todo mundo já viu essas imagens de espectroscopia, mas às vezes a gente não entende o que tem ali em cada um desses picos. Esses dois primeiros picos, eles geralmente aparecem juntos, lipídio e lactato, é um pico duplo ali em 1,3 Hz. O lipídio é o pico próprio da gordura mesmo, tá bem? Mas o pico de lactato, ele é um marcador para fagocitação de células. Um influencia o outro, por isso que os dois sempre aparecem juntos. A alanine a gente não consegue ver em baixo campo, tá bem? Em aparelhos de 7 Tesla em diante que a gente consegue ver geralmente, mas aí está ali no pico de 1,48. Esses picos que não aparecem nas de mais baixo campo, eles interferem nos picos próximos. Então, quando eu estou vendo ali um pico elevado de lactato, eu já sei que ele não é um pico isolado. Eu vou ter o pico de lactato influenciado pelo de lipídio, pelo de alanina. Ambos vão puxar para cima ali o pico de lactato. O N-aspartato acetil é o que a gente usa como referência. Em espectroscopia cerebral, ele é um marcador de população neural. Então, o aumento ou a redução dele é o que vai nos dar informação. Glutamina, em 2,2, 2,4, entra naquele conceito que eu falei antes. O pico dele não vai aparecer isolado em aparelhos de baixo campo, de 1,5 até 3 Tesla, vai ter influência de um para o outro. Então, ele vai puxar um pouquinho o nosso pico de NAA. O GABA, também a gente não vai conseguir ver separado da glutamina e por estar muito próximo nem do NAA. Também. Os que a gente usa de rotina clínica mesmo. Basicamente, uma relação entre o NAA e a creatina, o NAA e a colina, e, para alguns casos de demência, por exemplo, o mionositol. E eu acho que pouca gente sabe, mas quando a gente faz essas calibrações manuais, isso daqui já é uma espectroscopia. Quando a gente vai fazer uma ressonância de mama, está fazendo ali um exame que a gente precisa fazer, uma seleção manual dos picos, esse gráfico que eles nos mostram já é uma espectroscopia, onde eu tenho ali o pico da água, o pico da gordura e o pico do tecido, do silicone. Ele não mostra todos os picos intermediários, mas isso já serve para a gente centralizar aonde que a gente quer o nosso melhor sinal. Bem, aqui está uma demonstração do GE e do Siemens de como aparecem esses picos. Todos os picos que a gente lê na espectroscopia vão estar entre esse da água e o zero. Então, aqui tem um pico bem aumentado, que no caso é o silicone, aqui é o da gordura. Então, todo que a gente lê, a gente vai ver entre esses picos, quando a gente fala de espectroscopia clínica. E aqui só uma imagem para comparação. Essa linha de baixo, vocês conseguem ver que ela é uma linha bem reta, aparecendo bem separadinhos os picos. Isso seria o nosso mundo ideal, né? Uma espectroscopia onde a gente consegue ver todas as informações separadinhas. Só que isso não é de rotina clínica. Isso daqui é adquirido em um aparelho de 10 Tesla, aparelho de espectrômetro mesmo. Não é um aparelho de ressonância magnética que adquire com esses picos certinhos. Nesses aparelhos, é retirada uma amostra do paciente de sangue, de biópsia, de urina, e em cima dessa amostra, colocada em um frasco, eles conseguem fazer esses picos. Bem, a gente tem uma espectroscopia muito exata. E aqui, a nossa realidade, né? Uma espectroscopia clínica, onde a gente vê, além do ruído, um pico influenciando no outro, a gente vê que onde tem aqui 3 picos separados, bonitinhos, para a gente aparece apenas um pico aqui que a gente ia considerar o nosso NAA. Então, a gente não consegue ver todos separadinhos. Bem? E aqui já num pós-processamento, no Philips, isso que pode confundir muita gente. Quando a gente vê essa espectroscopia bonitinha, aqui essa linha azul, não quer dizer que os outros picos não apareceram, tá bem? Apenas quando eu processei ela, eu coloquei para não demonstrar os picos que estão fora do que a gente vai utilizar clinicamente. Então, aqui foi selecionado para mostrar somente os 2 picos da creatina, a colina e o NAA.
Então, a linha fica bem bonitinha, sem interferência, só que a espectro real, ela vai estar mais próximo do que está essa daqui de baixo, com todo esse ruído aqui aparecendo. Aqui mais um exemplo de pós-processamento em um tumor. A gente vê aumento da colina. A creatina, nos exames de rotina clínica, a gente usa como a nossa referência. Ele serve como um marcador de estabilidade celular, basicamente. Então, a creatina é o pico mais estável, seja para próstata, seja para cérebro. Então, o aumento dos picos ou a redução dos picos em relação a ele é o que nos define ter uma alteração. Bem, essa é uma imagem de pós-processamento feita no Philips também. E aqui, uma multivoxel. A vantagem da multivoxel, a gente não fica preso a processar apenas um lugar. Porém, as desvantagens, ela é bem mais sensível a ruídos. Então, tudo que está adquirido aqui, todos os pixels que estão em vermelho, foram adquiridos. E todos eles vão interferir no ruído da nossa imagem. Então, por mais que eu processei aqui, vai mostrar bonitinho o gráfico, eu tenho que ter uma ideia que, na média, todos os pixels que estão aparecendo aqui vão estar influenciados um pelo outro. Então, é muito bom para a gente ter um comparativo de vários pontos, tá bem? Para a gente poder fazer esses mapas. Aqui é um mapa de onde tem mais NA, então, onde tem a população neural mais preservada. Um mapa de creatina, mostrando também onde tem fagocitação celular normal, onde tem processamento celular normal. E aqui, a espectroscopia processada mesmo. Um pequeno aumento da colina em relação à creatina, mas com a população neural preservado, NA preservado. Você vê que os demais picos não apareceram. Não quer dizer que não foram adquiridos, só na hora de fazer a seleção para fazer o pós-processamento, não foram inclusos. Sim? Mais um exemplo de um pós-processamento aqui, um caso que é difícil para a maioria das vezes fazer. Espectroscopia de cerebelo, de núcleo, de base de crânio. Ela é muito mais sensível a ruído. Geralmente a gente tem que usar algumas estratégias a mais, adquirir um FOV reduzido, tentar pegar o mínimo de osso possível, porque mesmo essa daqui adquirida com esse FOV reduzido, o shimming bem localizado, a gente vê todos esses picos amarelos que estão aparecendo aqui à parte, isso é ruído na imagem. Tá? Isso é uma imagem de internet. Rotina clínica pode ficar mais ruidosa do que isso ainda, tá bem? Então, algumas áreas a gente sabe que vai ter uma sensibilidade muito maior, a gente vai ter uma dificuldade maior. Na hora que a gente estiver mostrando ali a programação na máquina mesmo, eu vou tentar dar algumas dicas para evitar esse excesso de ruído. Vantagem de adquirir no Philips. Quando a gente começa a aquisição, ele já vai nos dar uma prévia de como vai ficar a nossa espectroscopia. No caso da Multivox, ele vai mostrar uma média geral de tudo que está sendo adquirido, mas na Single Voxel a gente consegue ver exatamente o que está sendo adquirido ali naquele voxel também. Então, aqui já vamos para a parte prática mesmo. Chegou para a gente lá um paciente já com diagnóstico de tumor, suponhamos que ele já veio com um exame prévio de ressonância feito, tá bem? Quanto a fazer antes ou depois do contraste, em casos de tumor? Questionável, tem médico que não gosta, mas clinicamente a gente sabe que não dá diferença nos picos, tá bem? Tem estudos já mostrando isso, então é muito mais fácil de programar pós-contraste. Nesse caso aqui, a gente vê que o paciente tem uma lesão grande, com bastante captação de contraste, bastante área de necrose, com desvio de linha média. O foco de programar nesses casos, pegando a maior porção sólida da imagem. Se a gente vê que tem muito cisto ali dentro, que roda sempre um SWI, mesmo que o paciente veio para fazer só a espectroscopia, faz uma imagem rapidinha de SWI, vê se tem muita necrose, muita calcificação na região, porque isso vai interferir bastante na nossa espectroscopia, especialmente na single voxel. Aquelas mesmas dicas que se tem de evitar pegar calota, de evitar pegar ventrículo, a gente pode pensar também nisso quando a gente está fazendo dentro da lesão e tem alterações com esses mesmos sinais. Então, se tem calcificação, eu imagino que eu estou pegando o mesmo que eu estaria pegando calota. Então, evita a calcificação. Tem muito cisto, eu vou estar pegando o mesmo que se eu estivesse pegando ventrículo, eu vou estar pegando líquido. Isso vai puxar a nossa linha de base. Então, evita os cistos, tenta pegar sempre na porção mais sólida da lesão. Deixa eu aqui,
foi bom que eu cliquei para passar, ele já mostrou a próxima imagem, a gente viu. Nesse caso desse tumor, não dá para se evitar todos os cistos, porque a porção ela é bastante extensa. Então, o quanto mais definida ali, pegando um pouco, ainda que pegue tecido sadio, mas pegando o mínimo de cisto e mínimo de calcificação, melhor. E o que geralmente é muito mais prático, mais útil no dia a dia clínico, fazer uma multivoxel. Nesse caso de tumor, por exemplo, deixaria o shiemen fechado, pegando apenas aqui o parênquima, tentando não pegar osso, evitar o máximo de borda externa, porque somente nessa aquisição a gente já tem um comparativo dentro do tumor, fora, na área de edema, em uma única aquisição. Bem, claro, isso vai variar se o médico gosta ou não da multivox, isso varia um pouco de serviço para serviço, tá bem? E a desvantagem da multivoxel, principalmente em aparelhos mais antigos, usando a técnica PRES, a gente não conseguia fazer tempo ecos curtos, que para os casos de tumor, são muito importantes a gente ter essa relação entre tempo eco curto e longo. Se a gente for pensar ali na parte da imagem, o nosso tempo eco vai fazer o sinal da gordura aparecer mais intenso ou menos intenso, de acordo com a ponderação da imagem. Tempo eco longo, o líquido vai estar muito mais intenso do que a gordura. Pensar em um spin eco puro. Enquanto num tempo eco curto, a gordura vai estar muito mais intensa. Isso na espectroscopia também é relevante. Tá bem? Quando a gente faz uma espectroscopia com tempo eco curto, o pico de lipídio e lactato ele vai aparecer negativo, por conta do menor sinal da gordura. Quando a gente faz com tempo eco longo, perdão, eu inverti. Quando a gente faz com tempo eco curto, o pico de lipídio e lactato vão aparecer com sinal positivo, sinal de gordura mais alto. Quando a gente faz com tempo eco longo, esse pico de lipídio e lactato ele aparece invertido. Então, no tumor, isso nos serve para diferenciar se realmente aquele pico ele é real ou se ele está sendo influenciado por alanina, se ele é um pico ocasionado por outros metabólicos que estão influenciando ali. Por isso, na maioria dos serviços, mesmo que a gente faça uma multivoxel que inclua toda a lesão, inclua já o tecido sadio, é importante fazer uma single voxel com tempo eco curto sobre a lesão. Bem, então, uma single voxel e uma multivoxel. A maioria dos serviços isso já resolve. Bem, quando o médico prefere fazer uma single voxel contralateral também, para ter o comparativo dos picos do tecido sadio, na mesma posição onde a gente fez a single voxel em cima da lesão, a gente repete a sequência contralateral, bem? Tentando pegar o tecido mais próximo do que está acometido pelo tumor. É uma lesão, como essa daqui, um glioma de alto grau, que acomete principalmente substância branca. Então, se eu conseguir na contralateral pegar mais substância branca do que cinzenta, vou ter um comparativo melhor entre os tecidos. Eu estou comparando exatamente o que foi destruído ali pelo tumor, o que está desviado ali pelo tumor, com o que tem ali de tecido sadio. Aqui, um caso de tumor diferente, tá bem? Nesse caso, até mesmo para programar sobre o tumor, na parte sem contraste, o flare estaria ótimo, tá bem? E é importante também marcar na área de edema. A espectroscopia, dentro da lesão, muitas vezes a gente já tem os picos esperados. A gente já sabe o que vai ter. Muitas vezes o paciente já vem com o diagnóstico pela imagem de ressonância mesmo. Mas daí o que é interessante, a gente saber se naquela área de edema é só edema porque as células estão aumentadas, o tumor cresceu e está inchando as células em volta, está evitando a chegada de sangue nelas, ou se tem invasão tumoral ali também. Então, a alteração no pico de colina no edema já indica infiltração tumoral. Por isso que é importante fazer não só na parte sólida da lesão, como também na parte do edema. Isso, claro, dependendo da rotina clínica, quando permite fazer várias aquisições. Então, nesse caso, por exemplo, diferente daquele anterior que a gente fez no pós-contraste, faria que na porção mais sólida da lesão, o meu mouse aparece aqui para vocês. Aparece. Então, perfeito. Então, faria uma espectroscopia. Aqui na porção mais sólida da lesão, evitando calota, evitando calcificação, assim, e uma outra pegando a área de edema. Com isso, a gente já tem um comparativo se esse edema é real, somente por edema celular mesmo, ou por invasão tumoral. Eduardo, Aqui, só uma observação.
em relação ao edema, porque a gente sempre recebeu orientação de alguns médicos, inclusive, que a gente não faz em cima do edema. Até porque a orientação é que seja feita no pós-contraste, para exatamente pegar Sim, a lesão ali que realçou, como foi o caso da imagem anterior que você mostrou. sim, Normalmente, as operações que a gente trabalha tem um volume muito alto de exame, tem um fluxo que precisa ser sim, desenrolado, né? sim, Então, sim. a gente adicionar ali no O edema edema vai tomar mais tempo, sim. significa que nós vamos ter que fazer três aquisições, ou seja, uma na lesão, uma no edema e a outra no contralateral, que é o que normalmente os Sim, médicos pedem para fazer. Então, na sua opinião, a gente mantém, visando o fluxo da operação, para você não travar a agenda, não gerar atraso, é melhor fazer na lesão e o contralateral, ou é melhor fazer na lesão, no edema e contralateral? Ou é melhor é, fazer um multivoxel em tudo com um TE alto? isso. Boa. Claro, isso fazendo uma rotina de um lugar com uma demanda tranquila, tá bem? Para fazer, no caso, faz edema, faz contralateral e lesão. Para uma rotina de um volume mais intenso de exames, que geralmente já resolve muito bem. Uma na lesão, porção sólida da lesão, e uma multivoxel. Na multivoxel, você já vai ter a contralateral, consegue processar na lesão para você ver a diferença dos picos com tempo eco curto e longo, tá bem? Apesar da multivoxel ser um pouco mais trabalhosa para a gente processar, tá bem? E já consegue processar no edema. Com duas espectroscopias a gente já resolve, tá bem? Mas claro, isso vai variar muito de cada serviço. É, vale sempre um acordo com o radiologista. Paciente que não tem diagnóstico ainda, ele fez uma ressonância de crânio e está fazendo a primeira espectroscopia para fazer o diagnóstico, somente na lesão já seria suficiente, ou lesão e contralateral, tá bem? Que na lesão já vai mostrar o que é aquele tumor, quando ele já vai seguir para tratamento, independente de infiltração ou não tumoral, tá bem? Paciente que já veio com o diagnóstico fechado e está fazendo para acompanhar, ou quer realmente ver aonde que está chegando esse tumor, se ele está invadindo outras células, que seria o caso de que seria interessante no edema. Mas realmente, uma solução clínica mais viável realmente seria uma single voxel sobre a lesão e uma multivoxel para pegar todo o comparativo. Apesar da multivoxel ser mais demorada, eu acho que é o que mais cabe assim na rotina clínica. Perfeito, porque gera muita dúvida, né, na hora de você definir se você usa single voxel ou multivoxel. E quando usa single voxel, apesar de ser, sei lá, 3 vezes mais rápido do que o multivoxel, a gente tem que ser assertivo, porque Enfim, se tem um probleminha, você tem que repetir, e aí você perde ali 3, 4 minutos. sim. Show A de bola. boa, Obrigado. mostrando lá no Philips, eu também vou mostrar algumas dicas para a gente fazer uma multivoxel com um tempo de aquisição não tão longo, tá? Diferente daquelas imagens que eu mostrei lá no começo, que a gente pega toda aquela área externa do tumor, externa do crânio, a gente consegue fazer ela sem perder qualidade em nada, somente fazendo ela mais restrita. Vou mostrar ali na hora que tiver mostrando a programação do Philips, tá? E massa. E pessoal, aqui só para deixar claro aqui, essa aqui é uma aula exclusiva e que eu acredito que não existe em lugar nenhum você pegar um entendimento de como o negócio funciona e depois ir para a prática no equipamento para aprender como que uma pessoa que faz ali todo o processo, single voxel, multivoxel, na prática. Então não perde não, que tá show de bola. Obrigado, né? Ó, aqui é um exemplo de um pós-processamento. Aqui foi adquirido uma multivoxel com voxel restrito. Também é uma imagem da internet, adquirido num GE. Também. No meu caso, eu teria feito diferente, que eu adquiriria já contralateral junto, tá bem? Mas no caso desse exemplo aqui, está nos mostrando. Ele adquiriu ali, pegando realmente a porção do tumor, foi adquirido no pré-contraste, mas a gente sabe que aqui está a porção sólida do tumor, tá bem? E o que a gente vê é esse aumento absurdo da colina, tá bem? A creatina, nossa linha de base, mantida, e a redução do NA. Essa redução aqui indica morte neuronal. Então, aonde foi adquirida essa imagem, as células já morreram. O tecido que se retirar ali em uma cirurgia já era um tecido que o paciente perdeu, não tem problema. Então, isso também serve na nossa espectroscopia. Ela vai guiar também o médico no momento de uma cirurgia.
além de uma neuronavegação, além de uma tractografia, a espectroscopia nos dá essa informação, principalmente a multivoxel, quando a gente fala nesses mapas aqui, a gente geralmente consegue observar a morte neuronal em toda a região que está acometida pelo tumor. Isso, no momento da cirurgia, o médico já sabe que toda aquela área ali com margem, ele pode tirar que não vai piorar o quadro clínico do paciente. Então, isso também é uma das importâncias da espectroscopia. E a colina aumentada, sinal de que está morrendo muita célula ali. Também fagocitação celular aumentada, isso que dá esse aumento da colina. Sinal de tumor com alta malignidade. Nesse caso aqui é um glioma de alto grau. Aqui é um caso que recebi de um colega, tá bem? O paciente pós-operado, já tinha retirado o tumor, mas teve essa reincidiva aqui, bem na borda. Um lugarzinho chatinho de fazer espectro, o Marlos acho que vai concordar comigo. Hoje, se eu deixar somente na área de cirurgia, não vou estar dando informação nenhuma para o médico. Aqui a gente já sabe que tirou o tumor, o que tem aqui foi preenchimento de líquor normal. Se eu colocar mais lateral para tentar evitar o líquido, a gente pega a calota. Então, o que é mais viável nesses casos, pensando em uma single voxel, uma aquisição aqui mediana, onde a minha lesão está no meio da estrutura do voxel, bem? A gente faz a programação daquele voxel único, pegando bem no meio da lesão, evitando aqui a calota e pegando o mínimo de líquor. Espectroscopia single voxel, a gente pode inclusive angular o voxel para tentar evitar essas estruturas. Tá bem? Isso não vai interferir no nosso pós-processamento. Isso, todas as plataformas, tá bem? O que mais interfere no pós-processamento? Se a imagem de referência foi adquirida na mesma imagem que a espectroscopia. Ou seja, se a gente fez um axial puro, a espectroscopia vai ter que ser adquirida em axial puro. Se a gente, por exemplo, no GE, isso é uma dica importante, tá? Para facilitar a nossa programação, quando vai fazer o pós-contraste, faz a aquisição volumétrica, roda ele puro. Ainda que aumente um pouquinho o número de cortes, pelo menos você tem uma sequência que você consegue reformatar depois, e ela, para fazer a espectroscopia, você tem certeza que não vai dar erro no pós-processamento. Posicionamento do paciente, se estiver retinho, vai ajudar muito nisso, mas o uso de sequência pura vai ajudar bastante. Quando não for possível fazer uma aquisição pura, sempre copiar a angulação da sequência que você está fazendo. Por exemplo, no Philips eu vou mostrar daqui a pouco um jeito de fazer isso, que é utilizando ali os 3 pontinhos. Nos Siemens mais antigos, em cima da imagem que ele te deu ali de referência, clica com o da direita, dá um copy imagem position, você sabe que o seu pixel vai estar exatamente naquela angulação. Você não perde a imagem de referência. Bem? E no GE, como eu disse, é mais fácil fazer em axial puro, mas quando não for possível, precisar fazer a sequência angulada, mudar a geometria para oblíquo e programar ela logo em seguida da aquisição. Já dá um start nela. Mário, você acha que a gente consegue abrir um GE também ou não? Não, não consegue, não. No momento, não. Uhum. Mas é um sofrimento para quem trabalha com GE, né? Isso. Primeira vez que eu fui fazer no GE, eu não sabia que ele não aparecia nada. Você clica e não aparece nada. Até Uhum. descobrir que tem. Você aperta Que dá o Ctrl F, dá um Start, um Enter, 2 jogos da velha, e aí ele funciona. É Tem um muito jeitinho, código gente. mesmo, né? O GL é um pouquinho mais complicado, mas depois que a gente pega o jeito também é gostoso de trabalhar. Então, a dica que eu dou para o GE é isso: adquire um axial puro, seja se for fazer espectroscopia sem contraste, adquire um T2 puro, que é uma sequência rápida. Se for fazer com contraste volumétrico, que vai fazer ali do exame, adquire em axial puro, e em cima dessa sequência pura, faz a programação. Quando não for possível, quando estiver no Philips, no Siemens, copiar a imagem de referência, exatamente a que você fez ali a angulação da imagem, você copia para ficar exatamente as duas na mesma angulação. Principalmente no multivoxel, ele dá muito esse problema. Bem? E aqui algumas espectroscopias para pacientes sem lesão. Tá bem? Pode vir para doença metabólica, às vezes o paciente vem já para epilepsia, autismo. Quando vem alguns pedidos assim diferentes, tá? Vai variar da rotina de cada serviço, mas o que é bom se acordar com um radiologista?
quais os pontos que a gente vai marcar? Daí eu vou mostrar aqui alguns pontos que são padrão, que são chaves para a gente marcar. Doença metabólica, TEROLI, que é um protocolo específico de algumas instituições. Elas geralmente, quando abrir a sequência, vai vir assim abreviada, SBPO. O que é isso, né? Que a gente cai ali na máquina a primeira vez, a gente fica na dúvida. Então, vou descrevendo aí para todo mundo, tá bom? Esse SBPO é substância branca pareto-occipital. Então, imagem ali na altura do corpo caloso, a gente vê aqui a transição do corpo caloso, substância branca, pegando o mínimo de substância cinzenta possível, independente do lado, tá bem? Mas se é um paciente que não tem lesão, você pode dar preferência do lado que tiver mais homogênea ali a sua imagem, não pegando o ventrículo, tentando pegar ali o mais homogêneo possível, e sempre olhando em mais de um plano para ver realmente isso. Não está pegando ventrículo, estou pegando maior parte em substância branca. Tá bem? Então, substância branca pareto-occipital, seria essa a programação. Isso daqui vale até manterem as colinhas, tá? Chegar paciente que não tem indicação clínica clara, o radiologista não está junto para definir ali as programações, aqui vão algumas, geralmente 3 espectroscopias single voxels é o que fecha para esses diagnósticos, tá bem? A gente vai fazer uma substância branca pareto-occipital, uma substância cinzenta pareto-occipital, o mesmo voxel que a gente ia colocar ali do lado, a gente só repete a sequência, faz ali na substância cinzenta. Mediana, linha média mesmo, tá bom? Vai pegar ali um pouquinho do giro do símbolo, um pouquinho posterior a ele. Uma multivoxel que muitos casos desses também já resolvem, ao invés de fazer essas duas, uma multivoxel pegando aqui substância branca e cinzenta, pareto-occipital, a gente consegue processar toda essa região, tá bem? Ou não vai aumentar em nada o nosso tempo. A gente pode, ao invés de adquirir somente aqui posterior, adquirir aqui substância branca frontal também, e já tem mais imagem para fazer pós-processamento. Bem, a vantagem de fazer a multivoxel é essa, a gente consegue não limitar somente em uma região. Eu posso fazer, onde eu vou conseguir processar substância branca e cinzenta posterior, consigo processar núcleos da base, consigo processar substância branca frontal, substância cinzenta frontal. Essa é a vantagem de fazer a multivoxel. Principalmente se o seu aparelho deixar fazer uma multivoxel com tempo eco curto, com uma aquisição já resolve o problema. Principalmente se já mandar processado para o médico, ele não vai nem reclamar de ter adquirido a multivoxel direto. Bem, para a maioria das rotinas clínicas, essa programação aqui já resolve. Tá bem? No caso, se precisar mesmo fazer single voxel, ele vai pedir também uma de substância branca frontal, SSBF, tá bem? Mesma dica da substância branca posterior. Não pegar ventrículo, tentar pegar tecido sadio. Esse paciente, por exemplo, que tem esse edema periventricular, mas não é o que a gente quer estudar nesse caso. Então a gente coloca mais anterior para não pegar o edema, pegar realmente substância branca sadia, tecido sadio ali para ter a referência, tá bem? Núcleos da base, também bastante pedido. A abreviação vai vir assim, NNBB. O NN e o BB são de plural, tá bem? Núcleos e bases. Tá bem? Unilateral também, a gente vai pegar aqui, incluindo todos os núcleos da base. Então, o TAME, núcleo caudado, vai ficar todo em uma única aquisição. Não precisa se preocupar em fazer em um núcleo separado. E a mesma regra, evitar ventrículo, evitar calcificações. Às vezes o paciente ele vem sem clínica nenhuma, vem sem alteração prévia, tá bem? Mas rodou um SWI, às vezes ele vai ter uma microangiopatia, vai ter algumas calcificações. Tenta evitar esses foquinhos que vão estar com hipossinal no SWI, que eles vão dar bastante interferência na nossa espectroscopia. Esse é um caso bastante atípico, tá bem? Pouquíssimos serviços que fazem. Para mitocondriopatia, uma espectroscopia no ventrículo. Aqui fugiu de tudo que eu falei até agora de evitar ventrículo, tá bem? Mas tem serviços que pedem essa espectroscopia de ventrículo. Apesar de ter um pico de água muito grande, a gente consegue anular a água e ter uma relação de aumento de colina, de fagocitação celular dentro do ventrículo, tá bem? Mas isso é realmente só se pedido, tá bem? Quando for fazer para esses casos. A gente evita de pegar aqui o septo pelúcido, então a gente vai lateralizar ela um pouquinho,
a gente pode deixar o nosso voxel retangular. Sempre que você precisar mexer no tamanho do voxel de uma espectroscopia single voxel, o que diminui em um sentido, aumenta em outro. Por exemplo, diminui ele aqui lateral, para ele não pegar o septo pelúcido e não pegar fora do ventrículo, aumenta ele em antero-posterior, para com isso a gente manter a relação sinal-ruído original da imagem. Bem, isso é uma dica que ajuda bastante a preservar a nossa espectroscopia. Quando a gente faz ela com voxel muito reduzido, vai cair muito a relação sinal-ruído. Então, se eu só diminuir ele lateral aqui, cai bastante a qualidade da espectro. Então, o mesmo tanto que eu diminuir lateral, aumenta antero-posterior, e a gente vai dar uma imagem com uma relação sinal-ruído ótima para o médico, também uma espectroscopia com uma menor quantidade de ruído. Giro do símbolo, não sei se nos serviços costumam pedir ainda, Marcos. Marcos, tá alguns Pede casos de bastante e é Alzheimer. muito comum, é muito comum. Eu acho que é o mais comum que tem aqui é o pedido de Uhum, Alzheimer e é bem comum isso certo, mesmo. perfeito. Então, lembrando lá, eu falei das imagens de referência, a gente fazer uma imagem pura para fazer a programação dela em axial. Mesma coisa serve para fazer a programação de giro de símbolo, para mal de Alzheimer. Faz o seu sagital puro. Em cima desse sagital você chama a programação, ele não vai perder a imagem de referência. Nesse caso é realmente só uma single voxel, já resolve o problema. Tem serviços que eles vão pedir em mais de uma localização, tá bem? Além de fazer a do giro do símbolo. Vai fazer uma substância branca, vai fazer ou anterior ou posterior, mas na maioria dos serviços, somente do giro do símbolo já resolve. Então, adquire o Sagital Spin Echo ali, que já tem todos os protocolos, ou o Flare 3D, que já em alguns serviços faz, adquire ele em Sagital puro, mesmo que fique um pouquinho tortinho ali a cabeça do paciente, para a programação da Spectro, pelo menos vai ter uma imagem boa. Também a gente evita de perder a referência. Só estou falando muito acelerado, tiver comendo muitas palavras aí, podem falar e podem perguntando também, tá? Porque a maioria já trabalha com espectro, já faz o exame, então podem falar, tá bom? Então, a de giro do símbolo é esse daqui, logo posterior ao corpo caloso. É esse giro que passa logo acima aqui, ele vem seguindo essa voltinha aqui não deu para definir bem, e ele desce aqui. Às vezes a gente vai perder um pouquinho, vai pegar um pouquinho de occipital, não tem problema, tenta só não fazer pegando o corpo caloso, quando for para Alzheimer, tá bem? Acho que uma colega mandou uma mensagem aqui no chat, mas... O microfone está desativado para tirar dúvidas. Sim. Pode mandar por aqui pelo chat, não tem problema. Ou Não, não, eu se quer... habilito aqui. Uhum. Beleza, pode falar, Rania. Espera só um pouquinho. Pronto, é porque estava tendo bastante interferência anteriormente. Pode falar, Rani. Sim, Pode. Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo, pode falar. Tá dando pra me ouvir? Sim, tô ouvindo, pode falar. Ah, sim. Então, eu queria tirar uma dúvida a respeito de. Tem uns médicos que eles solicitam dois single voxels numa mesma região Sim, e com dois TEs diferentes, TE baixo e TE alto, sendo indicação de tumor. Sabe me explicar sim. por que que eles pedem isso, assim, se é realmente por dúvida, se pode dar alguma diferença, Dá, a respeito do que é a lesão ou não? dá sim, vamos lá. Então, geralmente a gente pode fazer só single vox, o tempo eco curto e longo em cima da lesão, que vai dar bastante informação. O principal pico que a gente vai ver alterado de diferença entre os dois vai ser o de lipídio lactato, tá bem? Então, com tempo eco curto, ele apresenta sinal positivo, com tempo eco longo, ele apresenta sinal negativo. Isso já confirma a presença de lipídio ali dentro da lesão, tá bem? Se for uma lesão que não tivesse nada de lipídio, tivesse somente lactato, o sinal ia manter positivo. Então, por isso que eles fazem com dois valores de tempo eco na mesma lesão. E se o serviço permitir fazer com tempo eco curto a single voxel e a multivoxel com tempo eco longo, a gente já consegue resolver com duas aquisições. Também que a de tempo eco longo a gente já tem um comparativo de todo o restante, é,
na multivoxel, e a single voxel em cima da lesão com tempo ao eco curto, a gente já vê essa diferença dos picos. Tá bem? Mas é por isso que faz sim essa diferença de tempo ao eco curto e longo. Assim, entendi. Obrigada. De nada. E mais alguma dúvida? Podem falar. Aqui um outro caso que também é atípico de ver, mas pode acontecer. Paciente com esclerose mesial temporal, eles podem pedir uma espectroscopia de hipocampo, tá bem? Nesse caso, há serviços que vão fazer single voxel em cima de cada hipocampo, tá bem? Mas o que é mais comum, mais fácil de se resolver, fazer uma multivoxel, incluindo já os dois hipocampos, para a gente ter o comparativo. A esclerose mesial temporal é uma das principais causas de epilepsia. Então, nesse caso, ela geralmente é unilateral. Então, com a espectroscopia, a gente tem essa relação. Pede-se pouco, porque no flare a gente já resolve bem essa questão também. A gente já faz ali o coronal flare de hipocampos. Para isso, a gente tem essa diferenciação de um hipocampo para o outro, tá bem? Mas caso peçam, essa é a programação, tá bem? Dá para se fazer também em coronal, mas o problema de fazer ela em coronal, a gente perde a referência de onde que começa o osso. Nisso a gente já pode perder ali a nossa espectroscopia por estar pegando o osso e vai dar muito ruído. Então, fazendo ela em axial, faz um axial dos hipocampos, sequência rapidinha ali, tem um rapidinho igual esse daqui foi adquirido, e copia essa imagem. Com ela a gente já tem a relação dos dois hipocampos e já com certeza que não está pegando aqui osso temporal, certo? E vamos lá, acho que eu acabei até falando rápido demais aqui a parte teórica. O que a gente espera assim, para o futuro das espectroscopias? Muito provavelmente vai chegar o tempo que a gente não vai nem precisar adquirir mais os voxels individualmente. A gente, usando essas técnicas novas como o MEDIC, o Synthetic, que são técnicas onde a gente adquire tempo ecos diferentes, TRs diferentes, e com uma única aquisição a gente reconstrói T1 e T2, logo a gente também vai só passar o mouse na imagem, vai dar um clique, e ele já vai nos mostrar o que está compondo ali aquele tecido. Porque toda imagem de ressonância, ela tem um espectro por trás. Quando a gente faz a leitura ali do nosso espaço K, a gente já está desmembrando todos os picos. Nada mais é do que a água, a gordura e o tecido intermediário que está aparecendo ali para a gente, sinais diferentes na espectroscopia. Então, muito provavelmente vai chegar o tempo que a gente não vai nem precisar fazer essas aquisições mais individuais. Isso, claro, a gente não sabe Caramba, que ainda legal. quando. Você já viu espectroscopia single voxel? Spin Echo, Marlos? Não. A técnica parece com o STEAM. Você vai fazer uma estimulação de um único ponto, mas ela nada mais é do que a leitura do que seriam os nossos picos ali de seleção de água e gordura, quando a gente vai fazer uma mama, por exemplo. Ali a Aham. gente já consegue processar a espectroscopia. E muito provavelmente isso daí vai chegar também na imagem, logo, logo. Cara, que legal. Uhum. Né, eu já estou pensando em um monte de coisa. Pessoa inteligência artificial que já entrega essas imagens. Eu ia te perguntar isso, Marlos. As IAs ainda não conseguem tirar ruído de espectroscopia, né? Não, mas de repente uma IA que faz, já entrega um flare com espectroscopia, sei lá, já consegue fazer, porque eles fazem a leitura do espaço K, né? Sim. Então, como eles têm a IA tem o acesso ao espaço K, enfim, é um universo de oportunidades e possibilidades aí dentro da radiologia, né? A gente Olha, que tem que aproveitar. vamos investir nisso daí que eu acho que dá certo, Entre hein? isso, tá? Com certeza. É, e foi isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Falei muito acelerado. Vocês acham que pulei algum tópico que seria importante aí para vocês? Foi ótimo, mestre. Eu acho que se eu puder contribuir só com aquele da esclerose mesial temporal, só observação mesmo em relação ao planejamento, né? A hora que você for planejar, tem que fazer um axialzinho em cima do hipocampo. Então, a gente Hum, normalmente faz perpendicular com o hipocampo, né? Então, Isso. esse axial para o planejamento, ele tem que ser paralelo com o hipocampo.
tá? É só Isso. essa observação mesmo. É isso, perfeito. Nesse caso aqui, essa imagem de referência foi adquirida exatamente assim, tá bem? Não precisa fazer uma imagem longa, tá bem? Não precisa mudar muito da rotina. Dependendo do aparelho, sou um pouco puxa-saco do Philips, né? Mas no Philips você consegue fazer até uma reconstrução do seu volumétrico ali em cima dos hipocampos e programar em cima dele, tá bem? Mas independente do aparelho, um axialzinho simples e rápido ali em cima dos hipocampos para a gente poder fazer essa programação, tá bem? Mas rápido, mas com resolução suficiente para você conseguir enxergar os hipocampos, conseguir enxergar parte óssea ali para a gente evitar ela, tá bom? Boa. E mais alguma coisa, Marlos? Pode falar. Para mim tá tudo certo. Achei excelente, parabéns. Obrigado pelo compartilhar aí seu tempo e conhecimento. Imagina. E agora eu estou ansioso para ver a prática, chefe. A não Vamos ser que lá. mais alguém Fantástico tenha essa alguma aula. dúvida, pessoal. Tem alguma dúvida? Eu achei fantástico, mas muito show. Muito show. Bom, show demais. Agora pelo menos a gente já sabe, a gente já está começando. O médico não pode mais falar que a gente não sabe mais planejar, né? Acho que é mais ou Isso menos isso. aí. Já tem um norte assim bem É. desenhado. Eduardo, você pode ir logar na máquina e compartilhar a tela aí, chefe. Eu vou parar de compartilhar aqui só um momentinho a tela, tá bem? Só para eu poder. Eduardo, deu certo? Tô abrindo aqui. Ah, que você tem que compartilhar a tela do TeamViewer, né? Mas dá para entrar lá, tá? Falando em cá, tudo certo. Achamos um GE para você usar, Eduardo. Graças a Boa! Deus. Obrigado, Senhor. Eu acho que é um dos que mais o pessoal tem dificuldade de fazer espectro. Realmente é no GE. Todos os aparelhos eles têm suas particularidades, mas o GE não dá para negar que. A gente conseguiu um Phantom para colocar, mas só para você, que eu acho que é importantíssimo você mostrar aquele detalhezinho que existe de você. Pessoal, porque acreditem, se vocês pegarem um GE, você nunca fez a espectroscopia no GE, a hora que você jogar a espectroscopia lá, você acha que vai aparecer aquele bloquinho lá, o voxel lá, não vai aparecer não. Tem um segredo, tem uma mágica que você tem que fazer. Quando eu falo mágica, é literalmente, você tem que jogar uma determinada imagem, clica com o botão direito, faz não sei o quê. O Humberto tá dando risada aí, porque ele conhece muito bem, ele sabe que é assim. Ah, eu costumo jogar os localizadores, dá certo, hein? Então, Sim. joga o Tá localizador, dá bom. um Hadouken, um Horyugi e funciona. Realmente, o GE não é fácil, não dá para negar. Eu vi que já cadastraram aqui o teste. Se puder. Já cadastrou, agora eu acho que o Jonathan tá puxando. Jonathan, se você quiser interagir aqui na aula, mestre, vai ser muito bem-vindo, viu? Você ir falando Beleza. Tudo Só bem, copiando o John? posicionar. tijolo. Boa noite. Só posicionando lá, já pode começar. Perfeito, né? Então, já vou excluir aqui todas as sequências que a gente não vai precisar, tá bem? Como esse daqui vai ser um teste sem contraste, eu vou fazer os três planos, um T2 bem rapidinho, só para a gente ter uma boa imagem de referência. Pode ser, Mar? Fechado, chefe. Faz o quiz aí, Eduardo. Coloca Hum, daquelas siglas lá que você colocou e pergunta se o pessoal vai lembrar da aula. isso. Não, eu já vou perguntando aqui conforme estiver fazendo aqui o exame, já vai ser. Indicação, ENC. Ixi, cadê que vai lembrar, hein? Às vezes já vem no pedido falando quais espectroscopias que querem. Outra dica, pessoal, veio pedindo só espectroscopia, o paciente já fez diagnóstico, principalmente se já fez na própria clínica, não precisa fazer imagem com resolução boa, tá? Você precisa fazer uma imagem que você enxergue o suficiente para você fazer a programação. Então aqui eu vou fazer já um T2, um pouquinho mais grosseira a matriz, um sense mais alto,
de propósito, porque eu só quero uma imagem que a gente consiga programar, tá bem? Então, fazer um axial. Isso aí, Eduardo. Isso é uma coisa tão importante, porque essa mentalidade do operador é do operador que não deixa a agenda travar por causa disso, É, né? Então, sua agenda desenrola. Você acelera a imagem por causa. Eu sou fanático por acelerar a imagem, né? Mas vo- você falou uma coisa assim que é, é, é o tipo de profissional que se destaca no mercado. É aquele que não deixa a, a, a a agenda agenda ficar travar, travada. exatamente. Aí toda oportunidade que tem, até no localizador, ele se preocupa em reduzir o tempo ali para poder acelerar o negócio. Ó, Ah, só uma vou ler aqui dica, um pouquinho. Ah, pode pode falar. falar. Uma dica de programação aqui no Philips também. Você quer copiar exatamente o plano que está adquirindo? Foi até bom abrir o Akeva, que é uma plataforma mais antiga. Ele vai ter essa opção aqui de 3 pontos. A gente só clica nele, ele vai copiar exatamente o plano que a gente colocar esses 3 pontinhos, tá bem? Clica Não de sei se novo, todo mundo chefe. enxergou fazendo aqui, ó. Eu clico aqui em 3 pontos, e coloco ponto 1, 2 e 3 na mesma imagem. Computo o plano e desligo, ele copiou exatamente o sagital nesse plano. Que isso, Eduardo? Uai, mas eu não Isso é minha entendi, não. mente aqui agora. Acho que bugou Então, minha cabeça igual aqui. é o Copy Imagine Position do Ah, é Siemens, o Copy Mais Position, que legal. isso. Ele não tem nessas versões antigas. Então, o jeito da gente fazer um Copy Imagine Position é simplesmente colocando esses 3 pontinhos na mesma imagem, na imagem que a gente quer usar de Caraca. referência. Ô, Isso a Eduardo, gente. aproveitando essa parte aí agora, esses dias a gente surgiu uma dúvida. Na Philips, nessa plataforma mesmo aí, a gente consegue copiar os parâmetros da, Sim, da, da- da- Jura? sim. Vou lá. Ó, aqui eu vou copiar a programação, tá bem? Então, já virou para Coronal aqui o plano. Já vou ter aqui os 3 planos com a resolução que a gente precisa. Na Siemens também tem, né? Os 3 pontos. Isso, tem, é que no Siemens é mais fácil com o Copy Imagine Position, né? A gente só clica em cima com o da direita, dá um Copy Imagine Position, ele já copia. Isso. Aqui no Philips, quando a gente quer copiar os parâmetros, as sequências têm que estar com a geometria aqui igual, e a gente clica com o da direita, Propagate Coverage. Quando essa ferramenta está ligada, ele vai copiar FOV, vai copiar a direção de fase, ele só não copia matriz e matriz de reconstrução. Então, se a gente mexer, por exemplo, num pré e pós-contraste, quer que eles fiquem iguais, aí tem que mexer manualmente, tá bom? Não tem um copy mensor igual o Siemens. Mas a direção de fase e angulação, ele só precisa estar com a geometria com o mesmo nome, tá bem? Esse Aham. sobrenomezinho aqui da sequência. E clicando com o da direita, Propagate Coverage. Show de bola. Obrigada. De nada. Então, programação da Spectrum aqui, a gente deixa os 3 planos de referência. Hein? Vamos lá, esse paciente não tem lesão. Vamos começar aqui fazendo uma de substância branca frontal, SBPF. Alguém quer me ajudar aí onde que a gente programaria esse espectro? Quem está lá na máquina, quiser passar um sufocozinho. Você viu que eu abri, ela veio bem fora, né? Eu sei que eu não quero que ela fique aqui. Ela veio copiando o meu plano sagital, o meu plano coronal, que foi a última imagem que eu programei. Bem, então, não quero ela nessa posição. Jeito mais fácil de fazer no Philips, tá? 3 pontinhos, coloca os 3 na região que você quer fazer ela, computa e desliga. Prontinho, ela já veio exatamente aqui. E eu quero que apareçam as 3 imagens no meu pós-processamento, é só estar com as 3 na tela. Apareceu no coronal e apareceu no sagital. Aqui ele já vai me dar a referência no pós-processamento com esses 3 pontos. Eu quero ter certeza de que não vai perder a referência com esses 3 pontinhos, tá bem? Esse é um jeito mais fácil. É um copy imagine position. É, ah, não lembrei desse caminho, tá complicado. Logo depois de programar um axial, você abre um axial e confirma,
você abre a sua espectro. Ela já vai vir copiando esse centro. Sempre da última imagem que foi programada. Hein? Aqui, Marcos, vou te Então passar aí. como você abriu o Sagital por último, como você salvou Ele o vem. Sagital por último, por isso que ele foi pro Sagital. Isso, e ele vem realmente bem fora. Então, o Que jeito que é legal. mais fácil de fazer é com aqueles 3 pontinhos. E aqui no Philips, uma outra vantagem. Antes da gente adquirir, ele já mostra se eu estou saturando bem o pico da água, que é o importante para a nossa linha de base ficar retinha. E se eu quiser, enquanto ela está rodando a aquisição, eu arrasto essa barrinha aqui para o lado e dou um zoom, ele já vai nos mostrando ali alguns picos. Se eu ver que só está mostrando ruído, não está mostrando os picos que eu quero, às vezes já posso abortar a aquisição e tentar ver nela o que está acontecendo. Bem, nesse caso, por exemplo, ele está mostrando um pouquinho de ruído, mas eu vou deixar rolar, porque o nosso pico central aqui da água, ele está saturando bem. Então, provavelmente Eduardo, vai ficar bom. como é que você chegou nessa tela aí? Ah, Só pra gente tá todo ela mundo faz um aqui. autoload. Quando ela Ah, começa a ela rodar a abriu sozinha. espectroscopia, ela já abre sozinha. Daí a gente só arrasta essa barrinha que ela mostra aqui embaixo para o lado e dá o tira zoom. Ela vai mostrando nex por nex, como ela está adquirindo, onde que está ficando os picos, tá bem? O real é esse pico de baixo e o modulado é o que a gente, quando for processar, é o que vai aparecer para a gente. E essa, onde que habilita ela? Hum? Ela fica já automática na sequência. Se eu Ah, quiser ver tá. Então você depois fez. dela, Se você quiser ver depois, por exemplo. pronto, nem preciso abrir lá, ela já abriu sozinha aqui. Ah, Ela, tá. Beleza. ela fica atualizando aqui sozinha já. Uhum. Aqui a gente já consegue identificar alguns picos, tá bem? A gente vê aqui na altura de 2 ppm tem um pico de NA, apesar de todo esse ruído aqui em volta, porque eu estou aqui nex a nex reconstruindo a imagem. Então, por mais que tenha todo esse ruído, a gente já vê que tem um pico aqui em 2 ppm, tem um pico um pouquinho posterior aqui, antes dos 3 ppm, que vai ser o nosso pico ali da creatina. Então, a gente já sabe que a imagem de base vai ficar boa. Tá rodando ali. Já mostrou ali. Então, a Multivox, eu quero também ter certeza de que ela vai mostrar uma imagem boa. Paciente sem lesão, vou fazer ela com tempo eco longo mesmo. 3 pontinhos e copio os 3 na mesma imagem. O importante quando fizer a multivoxel, não angula nos demais planos. Se precisar subir ou descer ela, pode subir. Mas se você já copiou exatamente no plano que você quer, não vai ter erro. E lembra que eu falei que a gente consegue melhorar o tempo dela, mantendo a qualidade da imagem? Tirar aqui um pouquinho do zoom. O FOV que ela está adquirindo é tudo isso de vermelho que está aqui fora. Mas a gente não vai processar o que está aqui, certo? Então a gente pode diminuir o FOV de aquisição para dentro da nossa estrutura. O quanto menor tiver o nosso FOV, menor o nosso tempo de aquisição. Porque eu estou diminuindo no Philips a quantidade de pixels que eu estou adquirindo. Então, quando eu diminuir aquele, ele já diminuiu automaticamente a matriz. Nossa, Vou Eduardo, você esconder. reduziu mais de 50% aí, ué. Sim. E vai manter a qualidade exatamente como está. Porque o mesmo tanto que eu diminuí de FOV, diminuiu de matriz. Então, o meu pixel vai estar adquirindo do mesmo jeito, só que sem adquirir aquele monte de pixel que estava aqui fora, Sim. sem utilidade nenhuma. Então, eu vou estar. Caraca. O que está em vermelho, mais interno aqui, é somente o shimmy, é só que vai homogeneizar a imagem. Essas barras de saturação, se elas estiverem pegando dentro do que você quer mostrar na sua imagem, vai arrastar aqui um pouquinho para baixo, circular, você aumenta aqui o gap entre elas. Quanto mais. Ah, não, desculpa, mexi na angulação. Então, mexer no gap. Gap que está default, coloca user defined. E você vem aumentando ele para tirar da sua estrutura de interesse. Quando tiver. O interessante é que ele pegue calota craniana para a gente tirar ruído da imagem, tá bem? Que tudo que estiver pegando ali, ele vai reconstruir na nossa imagem. Tudo que estiver adquirindo no multivoxel. Então, eu amplio aqui ele somente para tirar da nossa estrutura de interesse.
É uma coisa que confunde muito também no Philips, que ele vem adquirindo tudo aquilo ali que está em volta, a gente centraliza na lesão e às vezes vai processar dentro da lesão, não fica bom. Às vezes a barra de saturação pegou exatamente em cima da lesão. Então a gente afasta elas para não pegar a lesão. Bem? Eduardo, e você falou que não deve angular os outros planos, né? Isso. Dá erro ou Ele não aumenta o dá imagem de ruído? referência. Não, ele não dá imagem de referência. Na- Hum. Principalmente na multivoxel. A single voxel ela varia. Nessa versão antiga, às vezes não dá. Nas mais novas, ele até dá a imagem de referência. Mas a multivoxel é padrão, ele não dá imagem de referência. Então, por exemplo, a lesão é uma lesão extensa que ela percorre ali no sagital ali. Imagina que a lesão ela seja um pouco mais extensa e ela pega um pouco mais na região posterior. Ou seja, ficaria de fora ali, aquela região supratentorial ali, mais alta. E- É, não poderia angular, então eu teria que movimentar a cabeça do paciente. não, você pode subir e descer o bloco. Pode fazer isso daqui. Você só não angula. Se eu puxar 1 grau aqui nele, ele já perde a referência. Por exemplo, se eu tivesse que fazer angulado com o hipocampo aí. Ah, faz o axial do hipocampo, daí você copia dele. Em cima Ah, da imagem, entendi. Uhum, em uhum, cima da uhum. imagem que você achou boa ali para mostrar a lesão, por exemplo, aqui eu coloquei na altura dos núcleos da base. Mas se eu quiser fazer numa imagem mais para cima, não tem problema. Acho a imagem que eu quero usar de referência, clico aqui nos 3 pontinhos e coloco os três Entendi. no corte que eu quero. Isso é o Perfeito. jeito mais simples de fazer, tá? Você pode também vir aqui no on-off e checar se todos eles estão batendo com o que está o axial verdadeiro, mas isso vai dar muito trabalho. Ou adquirir um axial verdadeiro e deixar todos esses daqui zerados. A gente faria em cima do axial do localizador mesmo e deixaria todos eles aqui zerados, todos de angulação zerado. É, só que a chance de não pegar em cima da sua imagem é muito maior. Então, o jeito que eu sempre indico fazer no Philips, dessa versão em diante, é sempre usando os 3 pontinhos. Usa os três, computa e desliga. Ele já copia a imagem. E eu não posso angular ele no sentido inferior-superior aqui, lateral-lateral. Mas se eu precisar rodar só o voxel, eu posso. Então, se eu só girar ele aqui para ficar no plano da imagem, não tem problema. Eu só não posso angular aqui no coronal nem no sagital. Só o fato de você reposicionar com os 3 pontinhos lá, você não perdeu, você voltou ali, agora você tem a referência, certo? Isso. É só de clicar nos 3 pontinhos, computar e voltar aqui, ele já vem exatamente naquela referência. Certo. E Eu, essa eu, Spectral Single Voxel tem como diminuir o tempo dela, porque ela foi bem longa, né? boa, eu nem. Ela tá com 4 minutos e 52, ela tá original como veio da máquina mesmo. Uhum. Vamos lá, sempre dá, né? O que vai muito do que a gente quer, consegue tirar de ruído. Lembra que eu falei que a multivoxel, ela vai nos dar também essa imagem de referência, só que a gente não consegue enxergar bem os pixels, a- os PPMs, enxergar certinho as frequências, Uhum. porque ele está mostrando de todo o volume que ele adquiriu. Tá bem? Então, o que eu olho na multivoxel é se o pico da água está saturando bem. Tá? Se eu precisar olhar a qualidade da espectro em si, ele não vai me mostrar aqui os picos, só quando terminar mesmo, quando a gente for fazer o pós-processamento. Então, a multi está rodando. A single voxel, vamos lá. Vou fazer a programação agora. Opa. Nessa antiga faz falta aquele botão de voltar, né? É. Vamos lá. A single voxel. Vou programar aqui uma de substância branca pareto occipital, por exemplo. Chego na imagem que a gente quer. Imagem que está boa. Posso só trazer o voxel, ele já vai aparecer. Tá bem? Ou clico com os 3 pontinhos, que eu tenho certeza que essa imagem axial vai dar de referência, tá bom? Mas aqui ele copiou da última angulação, então ele vai dar certinho essa imagem de referência. Algumas coisas que a gente consegue diminuir o tempo de aquisição na espectroscopia. O número de NECs, tá bem? Na espectroscopia, o quanto maior o número de NECs, menos ruído na nossa linha de base. Mas se a gente está numa estrutura que está bem limpa, tecido sadio, a gente consegue trabalhar até com metade disso.
Bem, isso já vai ser metade do nosso tempo de aquisição. O voxel, se eu diminuir ele em um sentido, eu vou ter que aumentar em outro. E ele não vai mudar o tempo de aquisição somente por mudar o tamanho do voxel. Mudaria se eu diminuísse a quantidade de voxels, no caso da multivoxel, tá bem? Então, o tamanho do voxel, só se eu precisar mesmo adaptar ele para evitar uma região e pegar mais outra. Então, o que eu diminuir de um lado, eu aumento de outro. Tá bem? E outra coisa que a gente consegue diminuir bem o tempo da espectroscopia é no nosso TR. O que mais influencia nos nossos picos para a gente ter qualidade é o TR. O nosso tempo ao eco, a gente tem que imaginar que ele é suficiente ali para um T2. Tá bem? Então, a partir de 1500, ele não está o ideal, mas a gente já consegue fazer diminuindo o tempo. Então, aqui, se fosse fazer uma espectroscopia com tempo ao eco curto, aqui na substância branca Pareto occipital. Eu não vou nem esperar rodar essa última, tá, Marlos? A gente abre lá no GS, se você quiser, para não Boa, deixar pode também ir. o Fernando Já tanto pode tempo lá salvar aí, dentro. viu? Aham. Não, mas Já eu vou pode mostrar o salvar aí. pós-processamento Ah, agora, boa, boa. que é o que Então, falando pega para o também. Jonathan já aproveitar e salvar ali as duas Aham. aquisições ali que ele estava. Mas como é que faz para a gente ganhar mais tempo nas espectroscopias? Resolvido, Ah, chefe. boa. Aham. Bom, a multi eu acho que é o que mais vai valer a pena. Uma dica para multi também é Cerebelo. Eu vou repetir aquela só para mostrar como ficaria a programação dela de Cerebelo. Vale até programar ela à parte, tá, Marcos? Marlos. Vou deixar ela nomeada aqui já como. Pode sim. Eu esqueci que eu tenho que te passar eu tenho que te passar o acesso aqui, só um segundo. Mas pode ir prosseguindo aí. Pro Cerebelo, mesma dica dos três pontinhos, tá bom? Abrir a espectro, vem nos três pontinhos e clico nos três dentro da imagem. Opa, peraí que eu peguei a single. Eu quero pegar a multivoxel, que é a que dá trabalho. Já vai ser no OneConnect? Vai ser pelo OneConnect. Aí você vai acessar a minha senha aqui. Aí você vai escolher o Incar. Beleza. Ó, A de hora que você Cerebelo, colocar aí, a gente faz direitinho. perfeito. Ó. Cerebelo, computei os três pontinhos ali no Cerebelo e vamos diminuir bastante o tamanho do nosso voxel e principalmente do nosso shimmy, tá bem? Então, eu venho muito manualmente aqui, tá bom? Coloco muito ele por números aqui mesmo, tá? Você pode vir. Não tem problema de afastar ele posterior anterior. Só vem diminuindo bastante o tamanho do nosso voxel. E essa outra que tem esse círculo em volta é o shimming. Esse é importante a gente diminuir bem. Se esse daqui estiver totalmente dentro do cerebelo, a gente já tira o ruído. Só que vocês veem que quanto mais eu diminuo ele, mais ele diminui aqui as nossas barras de saturação. Então, o que eu vou conseguir reconstruir aqui do cerebelo é só o que está dentro das barras de saturação. Se precisar, a gente pode afastar mais o gap delas. Só para tentar evitar osso, tá bem? Ó, voxel restrito, adquirindo com uma boa qualidade ali dentro do cerebelo, tá bem? E sem prejudicar a nossa relação sinal-ruído. Vamos para a parte de pós-processamento, nesses antiguinhos aqui. Atualiza aqui a imagem. Clica com o da direita em cima da espectro, SpectroView. Porque ele já mostrou as nossas três imagens de referência, só que aqui o gráfico ele está mostrando com todo o pico da água. Para a gente fazer essa seleção, editar script. Vem aqui nesse primeiro, vai de acordo com a espectroscopia que foi adquirida. Então, essa daqui é uma de tempo eco curto, aliás, de tempo eco longo, de encéfalo. Clico nele, dou um OK. Posso selecionar quais os picos eu quero mostrar. Posso colocar. Lembra que naquelas imagens da aula tinha algumas que não aparecia o ruído embaixo? Simplesmente foi selecionado para aparecer somente os picos que a gente quer. Mas se a gente quer mostrar todos
menos o da água, a gente consegue ter uma imagem mais real da espectroscopia. Seleciono todos, Run. Que a gente tem o pico de NAA. Ficou um pouquinho ruidosa, depois eu vou dar uma checada lá nos parâmetros do porquê, tá bem? Mas aqui ela, provavelmente porque eu peguei ainda muito próximo aqui, um pouquinho de calota, não sei se como é que está a homogeneidade do aparelho em si, mas o mais importante, o nosso pico de NA, colina e creatina apareceram. Se eu quiser processar ela sem esse monte de ruído, mostrando somente os picos reais, clico aqui, mesmo processo, selecionar os picos, daí eu tiro todos os picos que não nos interessam. Então, vou deixar somente o de colina, creatina, lipídio e NA. Já limpa bastante a nossa espectroscopia. Feito isso aqui, a gente pode só capturar a tela. Ou, se quiser deixar um espectro mais limpa para o médico, clica com o da direita. Opções, daí eu tiro a linha de base e eu tiro os metabólicos filtrados. Mostra somente a espectroscopia real. É só capturar a tela. A multivoxel é um pouquinho mais chatinho o pós-processamento dela, tá bem? A base é a mesma, clica com o da direita, SpectroView. Vendo? Ela já mostra aqui todos esses picos e essas imagenzinhas de ruído. Isso é normal de aparecer na imagem, tá bom? Mas o que eu preciso? Processar somente aquele que nos é de interesse. Então, para selecionar, venho aqui, onde tem esse quadradinho amarelo, selecionar voxel individual, selecionar um por um, seleciona o que você quer processar e vai fazer o mesmo processo lá da single voxel. Clica lá na edição, o valor de tempo echo que a gente quer, os picos que a gente quer. E run. Ficou um pouquinho ruidoso, eu vou ver o que aconteceu lá na aquisição, mas eu posso pegar os pixels comparativos, só de clicar nesse daqui ele já processa os dois. Para a imagem aparecer comparativa, venho aqui nesse de seleção, Composed. Ele vai mostrar o pixel da direita e da esquerda juntos, na mesma imagem. Daí só salvar essa imagem. Eduardo, Marlos, deixa só os três, colina, creatina e o N-acetilaspartato. Sim. Mesma coisa. Quando eu fiz o processo de novo, ele mudou aqui a composição deles. Eu só clico aqui com a direita e com Compressed, ele aparece eles. É que aqui não saturou bem a água. A gente vê que o pico da água está puxando os demais. Por isso que ficou essa linha puxada para cá. Quando ela começa a mostrar ali a aquisição, a gente já pode abortar ela se a gente vê que o pico não está certinho, tá bom? Mas aqui eu vou Entendi. salvar como é de exemplo. Você não trouxe o negócio que eu comprei, não? Essa que está rodando. Deixa eu ver quanto tempo que falta. Falta só 30 segundos. Antes de começar a próxima, a gente já tenta ver essa parte. Você sabe se esse aparelho é muito inhomogêneo, Marlos? Não, na verdade, as espectroscopias são feitas só nesse aparelho. Nossa. E ele é um aparelho bom, ele não é. A homogeneidade dele é boa. Não é ruim, não. Eu estranhei o quanto que ele apareceu de ruído ali nas espectros, tanto na single quanto na multi. Que a primeira single a gente fez sem editar nenhum parâmetro, né? Uma coisa que ajuda nessa versão mais antiga também, só que ele aumenta um pouquinho o tempo de calibração da imagem. A gente mudar aqui o Shin para PB alto, tá bom? Ele vai fazer toda a calibração como se fosse o tempo de aquisição da espectroscopia antes, tá bem? Só que em compensação ele não dá ruído, ela lê muito mais homogênea.
Eu vou deixar só Interessante. para essa de cerebelo com essa opção, tá, Marcos? Que é o Tá, que demora mais. Nas demais a gente mantém como estava original mesmo, tá bom? perfeito. Tá, importante aí, pessoal, a hora que for fazer, por exemplo, um que é muito comum, que é single voxel e que é para Alzheimer, por exemplo, é deixar os picos, só os picos que os médicos utilizam, né? Sim. No Para caso de você não minoxidil para Alzheimer é inositol, importante. creatina, né? E aí a gente não deixa, não perde. Talvez seja esses detalhes aí que falta muito No o para a operação pós-processamento, às vezes, conhecer. É, para tumor é importante deixar o de lipídio lactato, tá, pessoal? Mas realmente, para paciente sadio, a relação colina, creatina e NA já é o suficiente, tá bom? Ó, essa daqui de substância branca posterior já ficou boa. Sem ruído, os picos dentro do esperado. Mesmo a linha de base não tendo ficado retinha, a gente vê que nenhum pico está influenciado por ela, tá bem? O NA está preservado. Esse é o parâmetro que a gente espera no pós-processamento. Sem lesão, é para a gente conseguir isso daqui. Então, processou, só salvar. Ou se quiser deixar mais limpa a imagem, clica com o da direita. Tiro a linha de base e tiro o filtrado. Deixo somente os picos reais, tá bem? Acho que a gente já pode até tirar ele, né? Chega de fazer barulho ali na cabeça do ah, colega. Vou- Jonathan, obrigado, viu, querido? né, vamos logar lá no GE, então, para mostrar alguns macetezinhos lá dele. Vamos, pode logar que vai chegar aqui para o meu código e eu te passo. Beleza. Você, Vou parar de compartilhar só um pouquinho, tá? Onde que a gente para de compartilhar mesmo, né? Só de eu estar abrindo aqui, ele para? eu estou falando aqui mutado. No botão do meio, no meio da tela tem um botão verde que você clica e parar compartilhamento. Boa. Mas está aparecendo tudo aí para vocês? Não, tá aparecendo só a tela da máquina da Philips mesmo. Ah, perfeito. Só mandar o código, tá, Marlos? Tá. 125.563. 125, 56. 563. Perfeito. É qual mesmo aparelho? É o Hospital Incar. Se você quiser colocar na tela aqui, que a gente vê junto. Marcos, pode Perfeito. tirar aqui na 2? Pode, Jonathan. Obrigado. Tudo Beleza, certo. Só valeu. aproveita e salva essas espectroscopias que foram feitas aí, que a gente utiliza mais Combinado. rápidas. Beleza? Não, beleza, fechou. Obrigado, chefe. Feito aqui para mim, para ela. Estou aqui na máquina, certo? Tá Show. aparecendo para todo mundo? Tem um Phantom lá. A gente não tem um voluntário, foi de última hora, né? Mas tem um Uhum. Phantom lá que você pode startar aí e iniciar o exame. Perfeito. Acho que o Carlos tem que zerar lá, tá? Pra ele, colocar pra dentro. Pode pedir para ele zerar lá pra gente, por favor? Eu acho que ele tá na sala aí. Aqui vocês já estão fazendo espectro nessa máquina, né? Já, a Faz, gente já faz, já. pelo contrário, essa daí a homogeneidade dela é bem ruim, viu? Talvez Vixe. fique bastante ruidosa. É. Não, beleza. Mas só para a gente mostrar como vai ficar, dá tranquilo.
Mas agora a gente não precisa fazer todos os planos, tá bem? Então, uma coisa que ajuda aqui na programação no GE, sempre que possível, ao invés de fazer a aquisição oblíquo, como ele vem aqui, faz um axial puro. Mesmo que a cabeça do paciente não está certinha, que não vai ficar certinho, pelo menos uma sequência, que seja volumétrico pós-contraste, faz axial puro. Isso ajuda bastante para a gente evitar erro no pós-processamento do GE. Tá bem? Mesma coisa, eu vou diminuir aqui o tempo, porque eu não preciso de muitos cortes, é só para a gente fazer a programação, tá bem? Já selecionou automático. Se for mexer alguma coisa, a gente vai demorar mais tempo. Deixa ele rodando aqui. Como o axial T2 ele está um axial puro, a nossa espectroscopia também já vem em axial puro. É isso que pega muita gente. Caso a imagem de referência que você vai usar não seja axial puro, muda aqui para oblíquo, para ele copiar a imagem de referência certa. Tá bem? No caso, se precisar, o que eu acho mais fácil é fazer um axial realmente puro, mas se não, muda aqui para oblíquo e copia exatamente na imagem que você está fazendo. Vou esperar ele sair aqui. O que é importante é que você não clicou em lugar nenhum para poder aparecer a imagem, né? Ah, Do planejamento da espectroscopia, você não clicou em lugar nenhum ainda, né? Não, não, ainda não. Estou só esperando ele aparecer aqui, atualizar aqui a imagem para a gente. É aqui em cima dessa imagem. Na hora que eu cliquei em cima da imagem, ele já apareceu. Vocês viram? Vou deletar aqui o voxel para tentar mostrar isso. Ele A fez primeira isso porque imagem que. você colocou você fez em axial. Se você tivesse feito em oblíquo, ele não ia aparecer, né? Isso. Ele vai aparecer na primeira. Quando você mudou aqui o plano, por exemplo. Ah, ele veio em oblíquo. Deixa eu tentar fazer ele sumir daqui. Ó, mudei ele para sagital. Se eu clicar aqui, ele não me aparece. Agora, na hora que eu mudo ele para axial e clico em cima da imagem onde está a minha estrutura de interesse, ele já aparece. Daí aqui, onde ele apareceu aqui, nas mais antigas, a gente tinha que dar um start naquela imagem para ele começar o corte ali mesmo, andar alguns cortes para cima e dar um end para ele nos dar a referência certinha e ele não diminuir o tamanho do voxel. Nessas versões mais novas, só clicou no axial para single voxel quanto para multivoxel. Ele facilitou bastante. O tempo de aquisição está entre. Então, o tempo até ok, né, Marcos? Né, Marcos? Tá bom sim. Ô, Eduardo, deixa eu tirar uma dúvida. Aí, por exemplo, as minhas barras de saturação, eu vou Hum, colocar ela no single, ou não, porque ele não apareceu para mim, mas se eu quiser colocar ela para diminuir o ruído ali em volta, algo do isso. tipo, eu posso colocar, assim, porque não é salvo, né, no caso. Aí Não, agora. principalmente na multivoxel, que vai fazer bastante diferença, tá bem? Mas na single também, se quiser colocar, você liga a barra de saturação em todos os sentidos. Tá? Mas na single Uhum. voxel é só mais tempo para programação. Se ela não está pegando calota, não está pegando nada externo, a técnica press ela já vai adquirir somente naquele voxel mesmo. Quando Show. é uma multivoxel, é interessante porque ele vai ler sempre em torno da estrutura, ele não vai ler somente naquele lugar. Bem, então, Show, coloquei entendi. aqui a single. Vou tentar puxar uma multivoxel aqui. Do GE precisa do pós-processamento, Marcos? Ô, Marlos?
Como é que é? Desculpa. Do GS, acho que precisa a gente fazer o pós-processamento junto ou não precisa? É, Cara, eu queria é que você rapidinho, fizesse. né? É bom, né? Sim. Eu queria que fizesse também. Aham. Poxa É, vida, você tá maluco. A gente tem uma turma que trabalha bem com GE aqui, né? Que está aqui assistindo a aula. Inclusive, parabéns aí, pessoal. Todo mundo que seguiu firme com a gente aí. Aí tem, Eduardo, na multiparamétrica, ele tem beleza. Vou isso. pegar aqui o meu note. Os nomes que eu falei lá na aula, Steam e Press, são os nomes como aparecem na Philips e no Siemens, tá bom? No GS Probe é a mesma coisa que o Press. É a que permite fazer multivoxel, tá bem? Mas que geralmente não permite trabalhar com tempo eco curto. Bem que aqui a gente tem, né? Probe com um tempo eco mais curto. Então, o que vai definir é isso daqui. Se é 2D, 3D, essa SE é a multivoxel com um tempo eco longo, tá bem? Então, aceitei. E Ele ela é tá rodando? rapidinha, né? Sim. Tá rodando aqui? Acho que não, Nossa, isso tem tem que 10 dar scan. câmeras. Tá, Ah, não, tá. tá. E agora tá rodando. Já foi, né? Acostumado com auto-scan das antigas? Tá aqui. É, Então, mesma coisa. Então, se eu rodei o axial puro, na hora que eu clicar aqui em cima da imagem, ele já vai me vir o voxel onde eu preciso. Então, isso é o que mais facilitou. Só que ele vai vir esse voxel pequenininho. Se é uma multivoxel, amplia ele, só não pega calota, se der para evitar também. Às vezes a lesão ela está invadindo exatamente para a calota, mas tenta evitar a calota. E vamos ligar as barras de saturação. Tá lá em cima, Eduardo. Lá em cima, no SAT lá. 7. Isso. Então, só colocar, não precisa nem enxergar as barras, tá? Só colocar uma anterior, posterior e nas duas laterais. Ele já, no GE, a vantagem que tem, se a gente não está enxergando a barra, se a gente não clicou, ela vai estar adquirindo exatamente além do nosso voxel, tá bem? Então, exatamente, além do nosso FOV é onde ele está adquirindo, ele está colocando a barra de saturação. Então, só de ligar todos, eu já sei que ele não está pegando na minha estrutura. Daí só Mas nesse caso aí salva. tá sendo só um voxel, né? Isso, só. Essa daqui é uma multivoxel, tá? Essa Probe SE. Não, mas aí não tem que ter o grid? Não, ele não Porque aparece. aparece, não, 3D ele aparece o grid. Essa daí eu acho que é, assim, eu acho que é só um voxel, né? Eu não sei. É Esse que 3D ele aparece o multi, a grade todinha verde, igual na Philips. Esse que, 3D Igual aí. no pós-processamento. que geralmente as single voxels elas já ficam com a abreviação SV. Mas perfeito. Porque é essa daí que eu costumo usar como multi. Certo. Que aí ele aparece a grade toda, entendeu? Certo. A Multi 3D, a vantagem dela, a gente vai adquirir não só naquele corte, como a gente consegue processar corte para cima e corte para baixo. Tá bem? Sim, entendi. Mesma coisa. Está em axial puro, igual a aquisição, então na hora que eu clicar. Acho que ele não está aparecendo. Aqui ele apareceu. O que ele está aparecendo aqui não é a grade de onde estão os pixels, tá? O que ele está aparecendo aqui é o número de cortes que ele está adquirindo. Então, você vê que no plano axial, no plano de aquisição mesmo, ele já está mostrando Porque, somente as. Eduardo, o que acontece? Isso que me frita a cabeça. O que acontece? Às vezes ela aparece. O que eu faço para aparecer os multivoxel? Lá em Onde que cima, tá? lá no graphic, lá, tá escrito espectro. Normalmente, quando eu clico lá, aí ele aparece para mim. Eu não sei se há necessidade de colocar, entende? Sim. Aí tá vendo o grid? Aí, sabe? Boa. Aí eu não sei Sim. se. Isso não precisa colocar para visualizar, tá bom? Que onde você abrir aqui o pixel, ele vai estar lendo, tá bom? Mas aí você já entende também que ele está lendo além de onde está o seu voxel aqui. Então, você programou aqui ele dentro, ele vai estar adquirindo essa área, mais essa área verde que está em torno. E eu consigo diminuir? Aqui no frequência FOV. Só que ele tem um valor Limite, né? mínimo que ele deixa. Tá. Quanto mais você diminuir aqui o Shin,
Mesmo a gente diminuindo aqui o central, ele continua adquirindo Ele o vai para grande. fora. Diminui no RL para ver, Eduardo. Não, eu falo diminui, você diminuiu só na direção AP, né? Diminui na RL. De frequência. Aqui. Ele só É o de 60? Não, esse é... o phase FOV, né? Nessa versão aqui, ele Tá vendo? não aparece o phase FOV junto ali, né? Não, mas se você diminuir manualmente, não vai, não? Ah, E você também diminuir no... não, ele só traz o nosso. Ele só traz o grid, mas muda a centralização dele mesmo. Então. Mas ele não muda onde ele está adquirindo. E olhando nessa outra imagem da esquerda para direita, da sua direita, e essa, você reduzir Ah, ele de baixo para cima. diminui o número de cortes. Então, normalmente a gente utiliza os Ah, dois cortes, não, os três cortes só. isso. É que. Tu viu, irmão? Desse, né, CSI Slices aqui. Só que ou vai de 1 para 8 direto, ele não está deixando os intermediários. Já Entendi. achei onde a gente consegue diminuir aqui o número de voxels. É aqui, ó. Número de voxels na direção da fase e da frequência. Só que o mínimo que ele já deixa são 8 por 8 mesmo. Se você colocar 6, não vai, não? Não, coloquei manual ali, ele não deixou. Ah, tá, não vi. Eudimar quer Ele fazer não, uma pergunta? ele não deixa mesmo. Vamos lá para a parte de pós-processamento. Já adquiriu ali as duas. Nos mais antigos, a gente ia lá no FuncTool, tinha que selecionar a espectroscopia, mais a imagem de aquisição, tá bem? Não sei se o Marlos tem algum caminho mais prático aqui nas mais novas. Não tem Eu não. acho que você pode ir no 3D Viewer, é mais fácil lá em cima, não? No 3D ele abre para espectro também? Eu acho que sim, cara. Não sei. Ele tá com todas as ferramentas aqui juntas, né? É, Não. Ele até nos mostrou aonde que está a imagem de referência, tá? Mas na single voxel o que a gente quer é que ele mostre onde está o voxel e o gráfico, tá bem? Aqui a gente já viu, adquiriu com o tempo eco longo, ficou bem limpo de ruído, mais limpo do que a gente espera para um Phantom, né? Ficou bom, hein? Eu vou fechar aqui ela. Mas ele não apareceu as referências, Eduardo, né? Isso. É no. Geralmente a gente faz no FuncTool. Que nessa versão nova eles tiraram É o no de FuncTool e cima. separaram as ferramentas, né? é na Em parte de cima. cima. É no Red É no Red View. Viewer. Red Viewer. Não é ali no. Isso. Tava lá em cima. Tava lá em cima a ferramenta. Spectrum. Já tava lá já. Aqui, Aonde, ó. Agora, Thales? aqui, penúltimo aqui embaixo. Ó. Brian Spectrum SV aqui, ó. Ah, Embaixo, aqui, do ó. outro lado. Isso, boa. Ah, Isso. boa. Isso, é isso aí. Perfeito. Boa, Daí aqui Thales. ele já mostrou. Ó. Aqui é a nossa imagem de referência e aqui, como ela mostrou, é só fazer a captura de tela. É bem É o difícil a single, single o single voxel, é super simples, assim, né? Sim. Agora, o multivoxel tem aquele detalhezinho de você selecionar o voxel e depois conseguir Processar um fechar esse print.
Isso. Vamos ver se ele adquiriu aqui. Você tem que Eu acho que selecionar a isso daí bobina, você. Eduardo. A bobina não está selecionada, ele não libera para você rodar. Ali do lado Lado ali, direito. inferior direito ali, ó. Na hora que eu mexer o número de pixels também, ele fechou. Eu vou adicionar de novo a sequência. Eu mexi ali e ela não ficou boa. Então, já está em Excel puro. Na hora que eu clicar na imagem, ele já vai aparecer. A gente só aumenta. Vai pegar toda a parte que nos interessa ali. Para a gente diminuir o tempo. Eu não preciso adquirir todos os cortes. Um corte só Aqui. já é suficiente. 1 minuto para fazer essa multivoxel. A bobina ali, Eduardo. Não vai deixar você fazer. Onde que ele Do mostra? lado ali, a coil. À direita, na sua direita. Lado direito, olha, Esse coil. é Essa é Express Head Neck ali, ó. mesmo. Não, a Essa de daqui, cima. né? A de cima? Não, a de cima. Isso. Cima, isso. Aí você Aí, seleciona de lado seleciona também, de novo. ô Eduardo. Ali do lado Desculpa, também. qual? É porque Você vai você tem que abrir de novo selecionar ali, ó, tanto a que você quer e a do essa Brian. Brian Brian, Hay aí. primeira. A primeira que tá ali do lado, mais pra direita. Essa daqui. É que a minha Você tela pode não aparece. desmarca as outras e seleciona a sub opção que ela abre aí, ó. Ah, boa. Agora. Abre do lado lá, Brian. Tá vendo que abriu do lado? Aí. Ah, boa. Ele tava escondido atrás do chat para mim. Tá. Então, 1 minutinho ela roda aqui, daí a gente já mostra aí o pós-processamento. Clica no scan, Clica, senão não vai não. clica nisso. E desliga o auto-scan também quando. Então, no geral, para a maioria dos casos, a gente fazer uma single voxel ali em cima da lesão, tempo eco curto, e essa multivoxel, um tempo eco longo, já resolve o problema, tá? Mas vai ter que estar bem acordado com o radiologista essa rotina, tá Ah, bom? Letícia fez uma pergunta interessante aqui, que você selecionou os metabólitos que vão aparecer no gráfico na Philips. Na GE Isso. dá essa opção no single voxel ou não? Eu acho que não. Eu vou ver se nessa versão nova tem. Tá? Pelo menos nos antigos eu sei que não tinha, ele mostrava sempre todos. Mas na hora que eu abrir aqui eu dou uma olhadinha, mas eu acredito que não. Ele sempre dá todos os picos, tá? E geralmente não fica bonitinho assim, né? Fica bem sujo. Lembra que eu falei ali do pico de lipídio e lactato? Nessa de tempo eco longo, ele mostrou bem certinho os dois, ó. Esse pico duplo aqui, em 1,3 Hz, em 1,3 ppm, esses dois aqui, eles aparecem positivos com tempo eco curto. E com tempo eco longo, tempo eco de 1,44, eles aparecem negativos. Essa é a diferença dos dois, né? Por isso que faz com os dois valores de tempo eco. O pessoal está pedindo para fazer no Siemens também. Tá, eu tenho que achar um acesso de um Siemens para a gente fazer depois. Mas é ótimo, seria ótimo mesmo. Sim. Ah, puxar o de lado do HC, é quase rotina Boa. fazer lá, né? É, Na multi, a gente já se assusta que ele dá esse monte de ruído quando ele adquire, tá? A aquisição é normal aparecer e a isso?
É normal. Esse é o sinal que ela ficou boa. Então a gente pega a imagem de referência, mais esse monte de ruído que saiu aqui. Vou só afastar aqui um pouquinho o chat. Vai lá no mesmo viewer. Aí ele já mostrou todos os pixels. O que eu gosto de fazer no G? A gente deleta todos eles, dá um Ctrl X e segura. Ele vai apagando todos. Ah, acho que nessa versão não tem. Pra gente apagar. Ah, você sabe se tem como a gente apagar todos, Marlos? Não, não sei não. Fica um delete, não, Eduardo? Não tô indo. Eu não sei se é o meu teclado que não está migrando, que não está sincronizando. Ele normalmente ele Sim. sincroniza direitinho. É. Às vezes é a versão também, Eduardo. Nas antigas era só clicar Ctrl X e segurar, a gente apaga todos os pixels. Daí a gente consegue adicionar manualmente para processar só onde a gente quer. Então, deletei todos, quero colocar só em uma região, clico aqui no quadradinho, desenho aonde eu quero processar aquele pixel. E ele já vai mostrar o gráfico exatamente daquele ali. No caso, se eu coloquei ele entre os pixels que foram adquiridos, o que ele vai estar dando de resultado aqui é uma média desses quatro. Tá bem? Então, se eu estou vendo os pixels, eu posso colocar somente dentro de um. Ele vai mostrar somente daquele gráfico. Clico na imagem e no gráfico. Se eu quiser, até que ele corrija ali as bases, é só apertar Space. Daí é só salvar o print da tela. Caramba, muito simples. E ele já aparece ali a referência, né? Isso. Cara, É perfeito só isso. clicar nesse quadradinho. Eu só estava na dúvida dessa parte que nas antigas a gente tinha que deletar todos os que estavam aparecendo para depois desenhar. Mas nessa Aham. daqui ele já Já mostrou faz exatamente onde automático. está aquele ali. Se a gente mandar processado assim para o médico, tem médico que nem distingue se foi adquirido multivoxel, tá? Caraca, que Você já legal. mandou processado, ele já vai receber ali que foi adquirido com tempo eco curto ou longo e já vai servir para ele. Ela só não Não, ficou tão você boa, tá? fez em um minutinho, né? Exatamente, é rapidinho. Aí a Às gente vezes vê a a gente não precisa diferença. daquele tanto de corte, né? Exato, é só o corte aonde está a nossa imagem de referência mesmo. Vale a pena fazer, às vezes, com mais necks no corte que a gente quer, do que fazer vários cortes que não vão dar a informação que a gente precisa. Demorar, às vezes, 3 minutinhos ali só em uma região vai ficar melhor. Só que a gente perde, se a gente tentar processar ela fora da onde a gente deixou aquele shading, onde estão as barras de saturação, então deixa eu puxar aquele. Vou puxar um outro voxel só para a gente ter uma referência. Ele já vai mostrar muito mais ruído, tá bem? Estão vendo essa imagem quadradinha aqui cheia de ruído aqui em cima? Porque eu processei em cima de onde tem uma barra de saturação. A gente não tem uma Entendi. referência boa. Então, sempre processar, sempre adquirir o voxel dentro da nossa região de interesse. Mas só fazendo axial puro já facilitou a vida, né, Marcos? Nossa, bom demais. Parabéns, chefe. Muito obrigado. Foi De nada. esclarecedor aqui, senhor. Nossa, abriu o mar para mim, viu? Pô, Imagina, pessoal, quando precisarem também podem chamar, podem mandar mensagem até no particular. Não sei, nem sempre eu respondo, mas quando eu puder eu sempre respondo, tá bem? Podem ficar à vontade, tá, pessoal? Show, mestre. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Parabéns. Hoje a gente teve um pico aí de 80 pessoas na aula e estamos finalizando aqui com 50, de 54 até pouco. Então, parabéns a todos que continuaram aí. Que venha um monte de espectroscopia que a gente vai bater no peito e fazer o gol. Não é isso? Parabéns. Perfeito. Eduardo, Oi, muito obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Marlos, Estamos eu aí que em débito agradeço com a você. oportunidade. Sempre que precisar, pode chamar, a gente tá junto aí. E quando o pessoal tiver com essas dúvidas, fiquem à vontade aí para me chamar, tá bom? Fechado. valeu, Chegou, Eduardo. Bom demais, viu? imagina. Eduardo tá lá no grupo com Aula a gente, top. viu, gente? Então, só procurar Isso, lá, podem Eduardo colocar lá no José. grupo de dúvidas, Boa, boa. beleza? Vou Gente, fechar aqui então, pessoal. Obrigadão. fechado, Eduardo. Obrigado. Fiquem com Deus aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, mestre.